Essa aqui, ó. Compartilhar tela inteira. E agora foi, viu? Muito bom! Nossa senhora, eu parecia uma senhorinha de 80 anos de idade que não sabe mexer no computador, mas agora foi. Muito bem. Mostra os gatos, professor. Não estou em casa, gente. Os gatinhos não estão comigo hoje. Mas numa próxima oportunidade eu mostrarei-vos os gatinhos. Por bem, mas eu vou mostrar outra coisa, que é tão legal quanto os gatos, que a gente vai falar hoje de ecologia, não é ecologia e evolução, mas ecologia e ecossistema. O tio só errou a legenda. Deixa eu ver se eu abri a certa, na verdade. Não, abri a errada. Meu Deus, gente, por quê? Por que fazes isso comigo? Aqui, fechar essa. Agora vai certa. Pronto. Ecologia e ecossistemas. É, aula passada a gente falou de fluxo de energia na natureza, mostrei para vocês como é que funciona uma cadeia alimentar, mostrei para vocês como é que era o ciclo do carbono, esses BO todo aí de natureza. E hoje, para a gente terminar essa partezinha de ecologia do nosso conteúdo, a gente vai falar como que os organismos eles interagem com o ambiente e entre eles, que é basicamente a definição do que é ecologia. Já mostrei essa figura para vocês, acho que umas 50 mil vezes. Detalhe importante, eu estou vendo vocês, então estou com duas telas. Então, se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário, eu consigo ver. Então, é só botar o comentário ou fazer a perguntinha e a gente conversa. Beleza, já mostrei esse desenho para vocês algumas vezes, e toda vez que eu mostro esse desenho, eu acho importante sempre ressaltar que quando a gente estuda biologia, a gente estuda diferentes níveis de organização. Então, a gente já falou de organela, a gente já falou de célula, aí eu deixo para a Vitória falar para vocês mais de molécula e de átomos. A gente vai falar nas próximas aulas, eu acho que é a próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais dessa parte aqui, do que é tecido, órgão, sistema, que é fisiologia humana, basicamente. E quando a gente fala de ecologia, a gente fala, na verdade, dessa parte mais completinha aqui desse ciclo. Então, é mais a nível de população, comunidade, ecossistema, bioma e biosfera. E isso é o que define ecologia. Então, é o estudo do ambiente, ou o estudo de como as relações entre um organismo ela ocorre entre diferentes organismos, diferentes espécies, mas também com relação ao ambiente que ela está inserida. Qual é o título? Peraí que eu não vi, sumiu rápido demais. Deixa eu botar aqui o negocinho do. Peraí. Pode repetir a pergunta, por favor, porque eu não vi mensagens da chamada. Qual é o título? Ecologia. Isso é uma pergunta? Daisy Marisol. Sim. É ecologia e ecossistema, Daisy. Basicamente isso aqui. A gente vai conceituar esses dois termos. Imagina. E aí, existem algumas. Inclusive, esse slide eu já mostrei para vocês, eu só estou relembrando por quê? Porque ele é importante para a gente falar das coisas mais complexas sobre ecologia. Então, esses termos. Então, um dos termos mais importantes em ecologia é habitat, que é o conjunto de fatores ambientais que permitem a sobrevivência de um ser vivo. Então, quando a gente fala de ecologia,
a gente está falando do ser vivo, mas da interação que ele tem com o ambiente que ele está. Então, imagino eu que quando eu mostrei esse slide para vocês, eu perguntei para vocês, qual que é o habitat natural de um pinguim? Quem lembra qual que é o habitat natural de um pinguim? Polo Sul? Oi? Polo Sul? Exato, Polo Sul. Polo Sul. E por que Polo Sul? Porque lá tem condições para o pinguim sobreviver. Algumas espécies de pinguim, elas migram, então a gente consegue ver pinguim aqui na costa do Brasil, mas geralmente elas migram para se reproduzir e depois voltam para o habitat mais natural deles, que é o Polo Sul. O Polo Sul tem condições ambientais, ou seja, um clima parecido com o Polo Norte. A gente vai encontrar um pinguim no Polo Norte? Não. Por quê? Porque por mais que tenha condições ambientais parecidas, não tem condições bióticas, ou seja, não tem outras espécies que os pinguins normalmente interagem, seja por forma de alimentação ou por outras relações ecológicas que eu já vou contar para vocês quais são. Então, por mais que o ambiente ele seja parecido, se a gente pensar em termos de biosfera, o habitat precisa conter essas condições climáticas, mas também condições de relação com outras espécies para que a gente consiga encontrar uma espécie. Então, lembrem-se sempre que o habitat é um conjunto de fatores ambientais que permitem a sobrevivência de um ser vivo. E o nicho ecológico é a interação de um ser vivo com seu habitat para garantir sua sobrevivência, que é isso que é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês sobre como que um organismo interage com o ambiente. Então, o que que uma espécie precisa que contenha em um ambiente específico? Então, temperatura, água, alimento, então, indivíduos para reprodução. Então, todas essas características formam o habitat e o nicho ecológico. E isso é muito importante para que as espécies tenham essa relação, com o ambiente onde elas estão inseridas. Beleza. Então, para a gente agora nessa aula de ecologia, a gente vai falar desses termos mais abrangentes: comunidade, ecossistema, bioma, biosfera. Porque ecologia é essa coisa mais ampla que eu falei para vocês. Não é igual citologia que a gente estudou, que é uma coisa mais localizada ali dentro da célula. O que que é uma comunidade? A gente pode chamar a comunidade por outro nome também chique, chamado biocenose. Inclusive, quem quiser estar colocando o nome de um futuro filho de biocenose, também pode estar colocando. Que é o quê? Que é um conjunto de populações. Ou seja, quando a gente olha para uma população, vou voltar um slide. Nesse desenho está representado só por alces. Então, aqui esse é um alce macho, esse aqui é uma alce fêmea. Então, uma população são indivíduos de uma mesma espécie. Eita, Cadu, desceu o dedo no emoji, hein? Sara também, é guerra. Quando a gente fala de. E agora, Nicolas. Quando a gente fala de comunidade, a gente já está falando da interação com outras espécies, então com espécies diferentes. Então, é um conjunto de populações e elas interagem entre si. No desenho, a gente tem aqui os alces e aqui uma espécie de uma ave, não vou chutar quem é, peixinho aqui também. Então, tem uma interação entre essas diferentes espécies, essas diferentes populações, seja por predação, alimentação, estão envolvidas na cadeia alimentar e outros tipos de relação ecológica que a gente já vai falar. Outro termo importante para a gente definir, professor, você vai mandar no grupo depois? Eu vou. Porém, isso não é motivo para não prestar atenção. Ouviu, Neves Nana? É isso. Tio é bravo. Fatores bióticos e abióticos são outras palavras também que são muito importantes a gente conceituar quando a gente fala de ecologia.
E eu já falei para vocês que esses dois fatores, os bióticos e abióticos, é o que formam o biótopo. E aí, vocês já sabem o que são fatores bióticos e abióticos, que eu já mostrei esse slide para vocês. Quem me dá um exemplo de um fator biótico? Enquanto isso, eu vou tomar o meu café. Pode escrever, pode falar. Um exemplo de fator biótico. Valendo um chocolate na próxima aula. Quer ver que agora vai sair desesperadamente galerinha falando? Não, nossa, gente. E abiótico? Abiótico talvez seja mais fácil. Um exemplo de fator abiótico. Também não? Tá difícil, hein? Ó, biótico é tudo que é relacionado a ser vivo. Então, fatores bióticos: animais, plantas, micro-organismos. Tarde demais, Larissa. Arrasou. Tarde demais, tarde demais. Agatha também, tarde demais. E abiótico é tudo que é relacionado a coisas que não são vivas. Então, temperatura, luz, umidade, pH. Tarde demais, Lucas. Você também estava certo, porém muito tarde. Gente, a foto do Lucas Rafael de Jesus das Neves Silva, nome de príncipe, por um acaso é o Chico Buarque? Eu adorei. Muito bom. Escreve, fala, gente, pode falar, tá? Vamos conversar. Tava nada, você deu o Google que eu sei. Eita, meu cantor predileto. Você tem um bom gosto, Lucas. Porém, eu tenho um pouquinho de raiva do Chico Buarque. Assunto para outro momento. Enfim, fatores bióticos é tudo que é vivo, e fatores abióticos são características do ambiente e características que não são vivas. Então, temperatura, luz, umidade, pH, tudo isso. Então, esses fatores é o que define também como que os seres vivos interagem dentro de um ambiente. As músicas dele são boas, também acho, Letícia. Mas ele não é uma pessoa tão boa assim. Olha, eu causando polêmicas. Vamos lá. E aí, gente, ecossistema nada mais é que uma biocenose, ou seja, uma comunidade, mais o biótopo em interação estável. Então, é o quê? É como que os indivíduos que estão em um ambiente, eles interagem entre si e com o ambiente em si. Então, isso forma o ecossistema. Todo ecossistema precisa ser um sistema estável. Se ele for um sistema instável, o ecossistema é degradado, entra em colapso e deixa de existir. Isso já aconteceu na história da biosfera inúmeras vezes. Quando o ecossistema deixou de ser estável, ele deixa de existir. E aí a gente tem migrações em massa, extinções em massas. Então tem uma cacetada de coisas que acontecem. Agora eu fiquei curiosa. Resume aí, prof. Depois, Manu, outro dia, resumo ao vivo o BO do Chico Buarque. Beleza. E aí, se a gente anda mais um nível, a gente define o que que é um bioma, conjunto de ecossistemas que interagem formando um complexo. Ou seja, dentro de um bioma, a gente tem vários ecossistemas distintos e eles têm interação entre eles. Também já mostrei para vocês isso aqui, que são os 6 biomas do Brasil, né? Mas, assim, no mundo tem outros muitos biomas, tá? Na biosfera, se a gente pensar na biosfera como um todo, mas por enquanto a gente pode ficar só Brasilzão mesmo. Então, Amazônia, Pantanal, o Cerrado, pegando o coração do Brasil, o Pampa, aqui no extremo sul, Mata Atlântica, sempre permeando a costa atlântica, e a Caatinga, no nordeste do Brasil. Esses biomas, eles são riquíssimos em biodiversidade e também em aspectos específicos. E aí, existem umas regiões que a gente chama de ecótone, que é quando você tem uma junção de 2 ou mais biomas, como é o caso do norte
de Minas, ali na divisa com a Bahia. A gente tem uma faixa de transição entre biomas que possui uma altíssima biodiversidade. Então, nesse espacinho aqui, você consegue encontrar uma infinidade de plantas, de animais, que é um ecossistema muito rico, muito rico. Então, o, o, o conceito de ecótone é faixa de transição entre biomas, onde a gente encontra uma grande variedade de espécies, né? Uma alta biodiversidade. Beleza, expliquei isso tudo para a gente falar de coisas um pouquinho mais relacionadas à ecologia, que são as relações ecológicas. Todo ecossistema, pensando no ecossistema, um ambiente que você tem fatores bióticos, ou seja, animais, plantas, micro-organismos e fatores abióticos, temperatura, umidade, pH e por aí vai, interagindo. A gente também tem relações que são relações que são realizadas entre populações de espécies. E aí, prestem bastante atenção, que tem um monte de nomezinho, e vocês entenderem o que significa cada nome é uma forma de vocês lembrarem que tipo de relação ecológica ela é, como que ela acontece, o que que ela forma, quais são as premissas dessas relações. Então, ó, a gente tem dois tipos de relações ecológicas básicas, o que a gente chama de intraespecífica e interespecífica. Esse prefixo aqui, intra, quer dizer mesma. Então, intraespecífica são relações ecológicas que acontecem por populações ou indivíduos de uma mesma espécie. Então, sempre mesma espécie. Até botei aqui para vocês lembrarem. E interespecífica, o prefixo inter significa diferente, ou seja, são interações entre diferentes espécies. Ou seja, você tem população de espécie A e população de espécie B e elas interagem de alguma forma. E todas as relações podem ser harmônicas ou desarmônicas, inclusive as nossas. Eu espero que nenhum de vocês esteja em nenhuma relação tóxica ou desarmônica nesse momento, mas existem na natureza formas da gente garantir que uma relação seja harmônica ou desarmônica. Se ela é harmônica, isso quer dizer que aquela relação ela é benéfica, ou seja, faz bem para todo mundo que está envolvido naquela relação, para todas as partes envolvidas naquela relação. Então é o quê? É um namoro saudável, onde você cresce junto com seu companheiro, companheira, companheire, entende? E o desarmônica é o quê? É quando apenas uma das partes se beneficia dessa relação, ou então quando nenhuma das partes se beneficia. É o quê? Aquele relacionamento tóxico que já deveria ter acabado há muito tempo. Então, se você está se vendo dentro desse conjunto aqui de relação desarmônica, bora repensar esse relacionamento, meu querido, minha querida, meu querido. Fechou? Mas falando agora de relações ecológicas e não relações humanas, se bem que relações humanas também é um tipo de relação ecológica, eu vou falar para vocês cada uma dessas aqui, conceituar, e aí a gente vai entender o que cada uma significa. Mas lembrem-se que existem relações intraespecíficas e interespecíficas. Se for intraespecífica da mesma espécie, se for interespecífica de espécie diferente, e essas duas relações podem ser harmônicas, ou seja, bom para todo mundo, ou desarmônicas, ou seja, ruim para todo mundo ou bom só para uma das partes. Entenderam essa parte? Porque é fundamental entender isso daqui para frente. Quem não entendeu, fala professor, não entendi, repete, escreve, faz um coisinha para baixo, mas tá todo mundo fazendo joinha para cima. Então tá bom. Beleza. Deixei aqui, ó, ainda facinho para vocês, hein? Eu não entendi. Ah, tinha que ser você, Chico Buarque. Vou repetir, Lucas. Relações ecológicas podem ser de dois tipos. Intraespecífica, ou seja, se a gente está falando de relações, a gente está falando de duas populações interagindo, ou vamos pensar duas espécies. Se ela é intraespecífica, quer dizer que essa relação está acontecendo entre indivíduos de uma mesma espécie.
Se ela é interespecífica, quer dizer que ela está acontecendo entre indivíduos de espécies diferentes. Talvez quando eu falar sobre os tipos, você vai conseguir visualizar isso melhor. E toda relação ela pode ser harmônica ou desarmônica. Então, se ela é harmônica, é uma relação que é benéfica, ou seja, que é boa para todo mundo. Se ela é desarmônica, quer dizer que essa relação ela é boa para uma espécie só, ou para um indivíduo só, e não é para o outro, ou não é ou não é boa para ninguém. Todo mundo sai perdendo. Entendido, Chico Buarque? Fechou. Bora lá. Vou definir cada uma dessas aqui, ó, em ordem. Aí eu vou falar o exemplo e a gente vai falar a definição de cada uma delas. Então, vamos começar pelas relações intraespecíficas, ou seja, de mesma espécie, harmônicas. Vamos falar de coisa boa. Então, o primeiro tipo de relação ecológica intraespecífica harmônica é o que a gente chama de colônia. O que que é uma colônia? Colônia é quando os organismos estão tão juntinhos, mas tão juntinhos que parece que é uma coisa só. Parece que eles anatomicamente são um único indivíduo. E aí eles trabalham, por eles estarem tão espacialmente juntos, eles trabalham de uma forma cooperativa, ou seja, que todo mundo ganha. O exemplo mais clássico disso é o bonito do Recife de Coral. Se a gente olha, alguém já mergulhou? Já fez mergulho? Já deu uma olhadinha no Recife de Coral? Olha, Chico Buarque, que chique. Jennifer também. Nossa, gente, quanta gente mergulhando. Eu nunca mergulhei. Adoraria. Mas assim, você olha para um Recife de Coral, parece que é uma coisa só. Mas se a gente olha muito, muito, muito próximo, a nível microscópico mesmo, a gente entende que o Recife é formado por inúmeras espécies diferentes. E aí, curiosidade, essas bichinhas que a gente está vendo aqui, ó, isso aqui é tudo esponja do mar, é uns bichos que a gente chama de quinidário, o Recife de coral. É uma planta ou um animal? Não sei. Nossa, que legal. Brincadeira. O que que vocês chutam? Planta ou animal? É um animal, acreditem, não são plantas. Recifes de corais são formados majoritariamente por animais. O coral é um animal. A esponja do mar é um animal. Exemplo clássico de esponja do mar: Bob Esponja, calça quadrada. Ele é um animal. Então, são todos animais aqui. E aí, então, as colônias, que é uma relação ecológica intraespecífica harmônica, são quando várias espécies estão tão juntinhas que elas são benéficas umas para as outras. Então, lembrem-se da colônia como o Recife de coral. Outro tipo de relação ecológica intraespecífica harmônica, sociedade. Também vivemos em sociedade, tá? É que o nosso tipo de sociedade é tão complexa que tem outras camadas, mas um excelente exemplo são as colmeias de abelhas. A sociedade, ela é uma relação ecológica em que todos os indivíduos mantêm-se juntos e trabalham pelo sucesso da associação, sendo assim, todos os envolvidos são beneficiados. Lembrem-se que a gente está falando de relações intraespecíficas. Acreditem ou não, mas em colmeias de abelhas, a gente tem mais de uma espécie de abelha, às vezes. Então, são formadas por indivíduos diferentes. Outra característica clássica de sociedades é que elas têm castas, ou seja, é, todo mundo já assistiu, sei lá, B-Movie ou qualquer outro filme que fale sobre abelhas. A gente sabe que tem uma rainha, essa grandona aqui, tem as operárias, tem os zangões. Então, essas classes a gente chama de casta, ou seja, cada um tem um papel biológico dentro daquela sociedade. Só que em algumas colmeias a gente tem outras espécies de abelhas interagindo também de espécies diferentes. Então isso é uma sociedade. Todas as espécies trabalham de forma conjunta e é uma relação benéfica. Entendido? Maravilha.
Agora vamos falar de coisa drástica. Vamos falar de intraespecífica desarmônica, relações desarmônicas, ou seja, que só um lado ganha, só é benéfico para um dos lados ou para ninguém. O primeiro é o canibalismo. Eu acho que vocês talvez tenham curiosidade sobre isso, mas o canibalismo é uma relação em que um indivíduo mata um indivíduo da mesma espécie. Lembre-se que a gente está falando da mesma espécie. Ele mata. Só fazer uma correção. Aqui, na colmeia, eu falei que tinha espécies diferentes de abelha, mas não tem, tá? São castas diferentes, porque a gente está falando de relação intraespecífica, quer dizer da mesma espécie. Então, o canibalismo é quando o indivíduo da mesma espécie mata outro para um propósito específico. E esse propósito pode ser de diversos propósitos, que eu já vou contar para vocês. Aqui, ó, um exemplo que a gente tem é o louva-a-Deus. Não sei se vocês conhecem. Outra coisa interessante. O canibalismo é uma relação ecológica rara dentro da natureza, tá? Não quer dizer que acontece assim, desesperadamente, porque ela acontece em situações muito específicas. Mas a imagem que a gente tem aqui, ele está representando um louva-a-Deus fêmea comendo a cabeça do louva-a-Deus macho. Isso acontece após ou durante a cópula dessa espécie. Ou seja, a louva-a-Deus fêmea, ela come a cabeça do louva-a-Deus macho para aumentar a produção de ovos durante a cópula. Então, é uma forma da louva-a-Deus fêmea conseguir colocar mais ovos depois e do louva-a-Deus macho também conseguir produzir mais esperma. Então, tem uma das situações em que o canibalismo acontece é a situação de canibalismo por cópula. Então, esse aqui é um exemplo de canibalismo por cópula. Outro exemplo muito clássico é a viúva negra, que se alimenta do macho, isso às vezes até antes da cópula, no caso da viúva negra. Então, ela mata o macho, faz a cópula e deixa o corpinho dela para lá. É para isso que machos servem, não é mesmo? Só para morrer depois. Brincadeira. Tem outro muito curioso, outro tipo de canibalismo muito curioso. Esse também, ele é raro, mas acontece em uma espécie de tubarão. É um canibalismo que a gente chama de canibalismo gestacional. Quando o tubarão é peixe ou é mamífero? Primeira pergunta. Tubarão é peixe ou mamífero? Muito bem. Tubarão é peixe. Pelo amor de Deus. Tubarão é um peixe que a gente chama de peixe cartilaginoso. Então, o tubarão, como um peixe, ele, em algumas situações, ele gera os ovinhos dentro da mãe ou em outras espécies fora. Mas no caso desse tubarão específico que eu vou contar para vocês, os ovos são gerados dentro da mãe. E aí, esses ovos, quando eles eclodem, os filhotinhos ficam ali dentro ainda, da mãe por um tempo, e eles simplesmente começam a se alimentar do útero da mãe. Olha só que filho bom, que filhos bons que são, né? Essas crianças. Mas isso também é muito raro, até agora identificado nessa espécie específica de tubarão. Outra situação. Chocado, Angel, também fico. Outra espécie outra espécie não, outra situação em que o canibalismo pode acontecer quando a densidade populacional, ou seja, a quantidade de indivíduos de uma mesma espécie, aumenta muito. Então, isso é muito comum quando você, sei lá, existem animais que são sociáveis, né, que andam em bando, sei lá, espécies de leão. Leão não faz muito isso, vou trocar. Hiena. Hiena anda em bando. Se a densidade populacional, ou seja, se o número de indivíduos daquela população aumenta muito, as hienas começam a comer umas às outras para poder dar uma baixada na quantidade de indivíduos daquela população. Isso por quê? Se a gente tem mais indivíduos de uma mesma espécie, esses indivíduos eles vão buscar por mais recursos dentro do ecossistema que ele está inserido. Se ele procura por mais recurso, quer dizer que vai chegar uma hora que vai faltar.
Então, todo mundo já viu um filme aí desgraçado de um apocalipse zumbi, em que os seres humanos começam a comer uns aos outros, uma coisa louca. Tudo isso, gente, é por conta de número de indivíduos de uma mesma espécie que aumenta. Então, olha os gatilhos aí, hein? Olha os gatilhos. A população humana está aumentando muito. Gabriela quer falar, Gabriela? Não, Gabriela não quer falar. Hum, maravilha. Canibalismo ok? Seguimos para o próximo? Fechou. Beleza. Então, o próximo que a gente vai falar de uma relação desarmônica é o que a gente chama de competição. A competição, vocês vão ver que ela aparece aqui em intraespecífica, ou seja, da mesma espécie, e aparece aqui também como uma relação desarmônica do interespecífica, que são de espécies diferentes. Por mais que seja uma relação desarmônica, é uma relação ecológica muito comum, muito usual. Então, indivíduos, eles competem entre recursos. Isso é da natureza, de diferentes espécies. Quando a gente tem uma relação desarmônica intraespecífica, que é o caso da mesma espécie, geralmente essa competição ela acontece por exemplo, cópula. Então, aqui a gente tem dois tigres de Bengala, machos, lutando, provavelmente para ver quem é o mais apto a copular com a fêmea e deixar descendentes. Aqui a gente já tem uma relação de competição interespecífica, que é, esse aqui é acho que é uma hiena ou um cachorro do mato, enfim. E aqui a gente tem abutres, e aqui uma carcaça. Então, tanto a hiena quanto os abutres se alimentam de carcaça e eles estão competindo por alimento. Então, é outra forma de disputa de recursos. Então, competição é isso, é disputa de recursos, seja por recursos de alimentação ou por reprodução. Todos esses eles estão envolvidos com crescimento populacional. A gente os indivíduos conseguirem alimento para aumentar a população e para se manter ou se reproduzirem. Beleza? Então lembre-se que competição ela pode ser intra ou interespecífica, mas ela é sempre desarmônica. Desarmônica, de novo, quer dizer que uma parte vence e a outra não. Então, aqui no caso dos tigres de Bengala, um macho vai vencer o outro, então é benéfica para um e não muito boa para outro. E aqui também, ou o abutre ou a hiena vai conseguir adquirir aquele recurso de alimentação. Ou os dois, né? Se eles soubessem dividir, não é mesmo? Isso é para todo mundo, mas isso nem sempre acontece. Beleza. Fechamos as relações intraespecíficas, que são harmônicas ou desarmônicas. Harmônicas, colônia ou sociedade, e desarmônicas, canibalismo ou competição. Agora a gente vai falar das mais comuns, que são as relações ecológicas interespecíficas, que são entre espécies diferentes. O primeiro deles, vamos falar das harmônicas, então vamos seguir a ordem aqui. Então, interespecífica harmônica, mutualismo. O mutualismo é uma relação que por ela ser interespecífica, é entre espécies diferentes, e todo mundo ganha com ela. É uma forma dessas espécies elas obterem alimento, ou uma forma de se proteger, ou uma forma de se reproduzir. E aí, um caso muito clássico é, por exemplo, a relação que as abelhas têm com espécies de plantas. Isso é muito interessante porque geralmente a gente pensa nessas relações ecológicas, a gente pensa que é só entre animais, mas não, é entre animais, plantas, entre planta a planta, planta inseto, então tá todo mundo envolvido ali. No caso do mutualismo, existem plantas que precisam de polinizadores, ou seja, insetos que visitem as flores dessas espécies de planta para poder dispersar o pólenzinho, para as plantas poderem se reproduzir. Então, nesse caso, nesse tipo de relação mutualística entre uma abelha e uma planta específica, a planta ganha uma forma de dispersar seu pólen e se reproduzir, e a abelha, ela ganha o quê? Recurso de alimentação. Então, a abelha vai visitar a planta para poder
conseguir o néctar para fazer o mel e para poder também sobreviver. Então, percebam que as duas espécies saem ganhando nesse caso. Outra forma de relação ecológica interespecífica harmônica é o comensalismo. Comensalismo é quando você tem uma relação que a gente chama mais barra zero. Ou seja, nesse caso do comensalismo, a gente tem duas espécies diferentes interagindo. Uma espécie, ela ganha alguma coisa, ela sai com algum benefício, e a outra, assim, nem ganha nem perde, mas tá ali de boa. Então é uma relação harmônica. Caso mais clássico são essa relação que o tubarão tem com uma espécie de peixe cartilaginoso, que eu esqueci o nome. Não vou lembrar, mas eu mando para vocês lá no. Ai, meu Deus. No grupo depois, qual o nome dessa espécie de peixe. Essa espécie de peixe, ela fica presa assim, no tubarão, sabe? Presa mesmo, fixada. E aí, o que que essa espécie de peixe ganha em relação ao tubarão? Pode ver que tem um aqui, ó, um safadinho, que tá até perto da boca ali, porque sempre fica um restinho de. Exatamente, comida, ganha comida. Então, porque tá ali perto da boca, fica com menos restinho de comida que o tubarão consegue. Mas esse aqui que não tá tão perto da boca, ele não se alimenta do tubarão, mas ele ganha em termos de locomoção. Então, o tubarão consegue nadar muito mais rápido do que ele, então ele consegue também se locomover, de certa forma, mais rápido. Além de conseguir uma proteçãozinha, né? Porque quem vai querer encarar um tubarão assim, né? Então, tá ali de boa. Então, essa espécie de peixe sai ganhando, e o tubarão ganha o quê? Nada. Fica só lá os bonitos agarradinho nele. Então, é, a espécie que se beneficia, a gente chama de comensal. E a espécie que não está se beneficiando, mas também não está perdendo, a gente chama de hospedeiro. Então, nesse caso, o tubarão é o hospedeiro e essa espécie de peixe é um comensal. Entenderam? Show. Beleza. Letícia, levantou a mãozinha, gata? Ou foi sem querer? Foi sem querer. Então tá bom, continuamos. Relações ecológicas interespecíficas desarmônicas. O primeiro é o amensalismo. Amensalismo é quando a gente tem, vamos só lembrar aqui, interespecífica entre espécies diferentes, desarmônicas, que só uma parte ganha ou nenhuma das duas partes ganha. E aí o primeiro amensalismo é quando a gente tem uma relação de prejuízo para uma espécie que impacta diretamente no crescimento daquela espécie. O exemplo de amensalismo é a relação entre, isso aqui é um fungo, e inclusive é um fungo do tipo Penicillium, que é onde a gente conseguiu desenvolver os antibióticos, os primeiros antibióticos, e aqui é uma bactéria. Essa coisinha riscadinha aqui é uma colônia de bactérias, provavelmente uma Streptococcus. E aí vocês podem ver que a bactéria vai crescendo bonitinha, mas aí chega aqui, ó, tem um espaço. Esse espaço a gente chama de halo de inibição, halo de uma coisa assim redonda, né, que se espalha radialmente. Então, chega ali perto, a bactéria não consegue crescer perto desse fungo. Por quê? Porque o fungo libera uma substância que é antibiótica, ou seja, que mata a bactéria. Então, essa é uma relação de amensalismo entre essa espécie de fungo e essa espécie de bactéria. Nesse caso, o fungo libera uma substância que não faz diferença nenhuma para ele, mas para a bactéria é tóxica, então ela não consegue crescer. Então a bactéria sai perdendo nesse caso. Entendido? Show! Próximo, que a gente está quase chegando no final da aula. Competição, hoje a gente já falou, né? Já defini para vocês, então vou pular. Vamos falar de parasitismo. Esse também é uma coisa clássica, acho que vocês talvez estejam mais familiarizados com esse termo, o que que é um parasita, né? Mas o parasitismo é uma relação desarmônica entre espécies diferentes, em que
um indivíduo, ou o que a gente chama de parasita, ele tira nutrientes para sobreviver a partir do corpo de outro indivíduo que a gente vai chamar de hospedeiro. Um caso clássico aqui, talvez muitos de vocês tenham. Brincadeira. Isso aqui, gente, é a parede do intestino humano. É a parte de dentro do intestino. E essa bonitinha aqui é nada mais nada menos que uma tênia. Sabe a solitária, aquele negocinho que causa uma doençazinha parasitária, que é causada por ingestão de alimentos não higienizados? Então, ela tá aqui, ó. E aí você pode ver que ela tá aqui é a cabeça da tênia. Tênia é um negócio, gente, gigantesco. Tanto que vocês aqui, ó, não tem nem fim, né? Pode chegar a metros. E aí a cabeça dela, o dentinho dela é assim, né? Então, vários dentinhos assim. Aí ela gruda assim, ó, aí fica ali só pegando os alimentinhos ali, ó, do nosso intestino, os nutrientes do nosso corpo. Então, essa é uma relação interespecífica desarmônica, nesse caso, entre um ser humano e uma tênia. Verme também é considerado um parasita? Sim, Letícia. Verme é uma generalização que a gente fala geralmente para parasitas. Então, tênia é um verme, lombriga é outro verme. Então, a gente tem vários tipos de parasitas, de vermes, né? Que são esses indivíduos que se alimentam de outros. E isso não acontece só com a gente, só com humanos, não, tá, gente? No mundo animal também tem parasitas. Por exemplo, carrapato. Carrapato é outro tipo de parasita. Quem tem cachorrinho ou gatinho tem sempre que ficar tomando cuidado, porque geralmente fica com um carrapato e o carrapato fica ali grudado na pelezinha, na pele do bichinho, comendo o sangue do animal. E aí pode gerar várias complicações, várias doenças e por aí vai. Fechou? Verme também é entendi, obrigado. De nada, é isso. E o último é o predatismo. Predatismo é uma relação entre um predador e uma presa, que também é uma coisa muito natural. Então, é quando um animal vai se alimentar de outro, ou um animal vai se alimentar de uma planta. Quando a gente fala que um animal se alimenta de uma planta, a gente está falando de herbivoria, mas é uma forma também de predatismo. Nesse caso aqui a gente vê o quê? Isso aqui é uma cobra comendo um sapo boi gigantesco ali e vai ficar com o buchinho cheio por bastante tempo. Então também é uma relação ecológica que é fácil de entender, né? Esse predatismo. Então é uma relação entre predador e presa. Uma das partes perde, né? Alguém vai virar bosta no final. Essa é a grande verdade. Beleza. Então, esses são os tipos mais clássicos de relações ecológicas. Não vou entrar em muitos detalhes, porque, por exemplo, a gente tem mutualismo para dispersão, mutualismo sexual, mutualismo obrigatório, mutualismo facultativo. Então, tem coisas muito mais específicas quando a gente fala de relações ecológicas, mas acho que para o nível de vocês entenderem o que é uma relação ecológica e como que a gente pode classificar, é o suficiente. Beleza? E aí, último assunto, a gente já está quase acabando, sobre ecologia, é a gente falar sobre dinâmica de populações. Ou seja, todas essas relações ecológicas que eu mostrei para vocês aqui até agora, elas impactam diretamente como que as populações elas vão se manter em um ambiente, como que elas vão interagir com aquele ambiente. E aí, quando a gente fala de população, a gente tem que falar da quantidade ou da densidade de um indivíduo ou de uma espécie dentro daquele ambiente. Então, qual o tamanho daquela população dentro daquele ambiente? E aí, tem alguns conceitos básicos em ecologias que estão relacionados à dinâmica de populações, ou seja, o tamanho das populações que vocês precisam entender. Enumerei eles aqui para vocês. Um dos mais clássicos é o termo taxa de crescimento populacional. Taxa de crescimento populacional nada mais é do que o quanto que o tamanho ou a densidade de uma população varia. Se o crescimento populacional está aumentando ou se está diminuindo. Ou seja, se uma espécie está se reproduzindo mais ou se reproduzindo menos, ou se mantendo ou mantendo indivíduos saudáveis por mais tempo ou menos tempo. Então, isso é a taxa de crescimento populacional.
Outra taxa que a gente tem que impacta diretamente a dinâmica das populações, ou seja, o tamanho das populações, é a taxa de natalidade, ou seja, quantos indivíduos nascem naquela população. E a taxa de mortalidade, que é quantos indivíduos morrem dentro daquela população, dentro de um determinado período específico de tempo. Outra coisa também que impacta as populações é a migração. Então, taxa de migração, que é um movimento, seja de uma população entrando no ambiente ou saindo. E isso vai impactar aquele ambiente específico. Pensem num ambiente em que os recursos sejam limitados. Então, você tem ali um laguinho, que todo mundo precisa ali para poder beber água, e aí, de repente, aparece um monte de espécie que migrou para aquele lago e aquele recurso vai chegar uma hora que ele vai acabar. Por quê? Porque a densidade populacional ou a quantidade de indivíduos dentro daquele mesmo ambiente aumentou muito. Então, isso causa um distúrbio naquele ambiente, que é a limitação de recurso, e aí alguém vai morrer, ou alguém precisa migrar, ou eles começam a se matar, então os negócios meio apocalíptico, bem louco. Outro conceito importante para a dinâmica de populações, índice de fertilidade, que é o quê? É o número médio de indivíduos, né, de filhos que uma fêmea consegue gerir. Então, geralmente insetos ou peixes, eles têm um índice de fertilidade altíssimo, porque eles colocam uma cacetada de ovo, e aí, só que a taxa de mortalidade nessas espécies é alta, porque esses ovos eclodem, tem os filhotinhos, mas eles não vão para a fase adulta, porque geralmente são predados muito cedo. Então, o índice de fertilidade tem muita relação com a taxa de natalidade e de mortalidade. Outro que a gente fala bastante em populações é a curva de crescimento intrínseco. Vou mostrar para vocês o que é isso no próximo slide. Também é conhecida como potencial biótico, que é a capacidade que uma população tem de crescer. Quanto que ela consegue crescer, que a gente estima assim, a gente fala, nesse ambiente tem recurso para essa população crescer até X de densidade. Mais que isso, ela está em desarmonia com o ambiente. Fato muito curioso, muito importante, inclusive tem uma relação com mudanças climáticas globais, que a gente falou na última aula, e que tem relação também com essa curva de crescimento intrínseco, é que todo ano uma organização, acho que das Nações Unidas, eles fazem uma estimativa de o quanto de recurso o ser humano já consumiu da Terra e o quanto de tempo que esses recursos levam para ser gerados novamente. A gente sempre consome mais recursos de forma mais rápida do que o que a Terra consegue regenerar. Ou seja, vai dar ruim, hein, se a gente continuar assim. Já avisei isso algumas vezes. Vamos ficar alerta. Então, ficar comprando as blusinhas na Shopee é legal, gostosinho, mas vamos fazer de forma consciente, galera. Ai, meu Deus. Vamos lá. E o último, capacidade de suporte, que é o limite máximo de indivíduos que um ambiente consegue suportar. Então, a história do lago que eu falei, tem um lago ali, ela consegue suportar X número de indivíduos e se manter harmonicamente naquele espaço. Nosso último slide, eu vou só mostrar para vocês como que é essa taxa de crescimento populacional. E aí, a gente sempre fala que a taxa de crescimento populacional ocorre num tipo de curva S. Acharam que não tinha matemática na biologia, mas tem. Então, no eixo X, a gente tem o tempo, ou seja, como que uma população cresce ao longo do tempo, e no eixo Y, a gente tem o número de indivíduos. Normalmente, quando uma população vai se estabelecer num ambiente, no comecinho, ela praticamente não muda o número de indivíduos. A gente chama a fase A de fase lenta ou fase lag, que é quando aquela população está se adaptando àquela condição nova, àquele ambiente novo. Então, ela não cresce o número de indivíduos dela. Quando a gente vai para a fase B e, geralmente, para a fase C, o crescimento é exponencial. Por quê? Porque aquela população já está adaptada àquele ambiente, e aí o crescimento a população começa a crescer de forma acelerada. Geralmente é nessa fase que o BO acontece, porque aí se cresce muito rápido,
aí vem alguma coisa que limita o recurso e fala assim: ah, gata, aqui você não vai crescer, não. Aí morre todo mundo. Então, precisa crescer, mas não pode crescer muito rápido e nem, assim, por muito tempo. Então, essa aqui é uma fase também muito crucial. A fase D é quando o tamanho da população é estabelecido. Se ela passa a fase C e entra na fase D, quer dizer que ela conseguiu se estabelecer naquele ambiente. E aí ela não, aquela população não vai crescer mais, porque ela sabe que aquele ambiente tem uma quantidade específica de recurso que aquela população pode acessar e se mantém ali. E aí, na fase E, é uma curva teórica de crescimento, ou seja, ela se mantém estável. Então, se a população sobreviveu, ela vai manter um número de indivíduos estável dentro daquele ambiente. Entendido? Como a gente está sem tempo, eu posso revisar isso em um outro momento com vocês, em sala de aula. Mas era basicamente isso que a gente tinha para contar sobre ecologia. E aí eu vou repetir as frases do Tico: estudem, revisem, escrevam, leiam, façam esquemas e que aí as coisinhas vão fixar na mente. Vou mandar essa aula para vocês. E é isso, people. Acabou. Tá bom? Bom sábado para você. Todo mundo assinou aqui no chat? Botou o nomezinho? Sim. Se não botou, coloca para não perder presença. Então tá. Então, tchau, gente. Tchau. Dá tchauzinho, coraçãozinho. Deixa eu fazer coraçãozinho também. Como é que faz esse negócio aqui? Aqui, foi, ó. Vou botar um monte de coração. Vou botar isso aqui. Palminha, coração, coração, coração. É isso. Bom final de semana, gente. Aproveitem.